Milhões de pessoas estão presas em um ciclo financeiro sem fim, trabalhando mais e vendo menos. E elas não fazem ideia de quem armou a teia. Nos próximos 10 minutos, vou revelar 3 coisas específicas. Primeiro, como John D. Rockefeller, o primeiro bilionário dos Estados Unidos da América, montou um império que mudou o mundo e a sua carteira. Segundo, o segredo sombrio por trás das suas táticas que poucos conhecem e que moldaram o sistema financeiro moderno. E, mais importante, a técnica exclusiva para você escapar da armadilha financeira invisível que ainda te aprisiona. Mas antes, olha só isso. Imagine controlar todo o óleo de um continente. Todo. Sim, ele fez. Se você quer desvendar os segredos por trás do dinheiro e entender como o mundo realmente funciona, já clique no botão de se inscrever para não perder nada. A história de John D. Rockefeller, o homem que não apenas construiu uma fortuna, mas redefiniu o capitalismo. E como suas estratégias silenciosamente ainda controlam sua vida financeira, começa de forma humilde. Em 1859, a descoberta do petróleo na Pensilvânia desencadeou uma febre do ouro negro, enquanto a maioria sonhava em perfurar poços e encontrar seu próprio jorro de riqueza. Rockefeller, um jovem contador com uma visão implacável, viu algo diferente. Ele não queria extrair o petróleo. Ele queria controlar o refino e o transporte, o verdadeiro gargalo da indústria. É aqui que reside o primeiro erro que todos cometem: focar na fonte da riqueza, em vez de focar na infraestrutura que a controla. A maioria dos sonhadores da época faliu, enquanto Rockefeller já estava tecendo sua rede. Ele não era um inventor, nem um cientista. Era um estrategista frio e calculista, com uma obsessão por eficiência e, acima de tudo, por controle. Sua Standard Oil não apenas refinava petróleo. Ela esmagava a concorrência sem piedade. Preços predatórios, acordos secretos com ferrovias para obter tarifas mais baixas e a compra agressiva de rivais. Ele não competia. Ele dominava. O que os outros viam como negócio, Rockefeller via como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça era um concorrente a ser absorvido ou eliminado. Ele não se importava em ser amado. Ele se importava em ser o único. Para T-U-D. Ou, você precisa entender isso primeiro. A genialidade de Rockefeller não estava em criar um produto novo, mas em otimizar e monopolizar um já existente, transformando um caos de pequenos produtores em uma máquina de lucro unificada sob seu comando. Ele enxergava o sistema financeiro como uma vasta rede de tubulações. Quem controlasse as válvulas, controlaria o fluxo. E ele não só controlou as válvulas, ele construiu as próprias tubulações, de forma que o dinheiro, inevitavelmente, fluísse para ele. A cada fusão, a cada aquisição forçada, a Standard Oil ficava mais forte, mais inquebrável. Em menos de 2 décadas, Rockefeller controlava mais de 90% do refino de petróleo nos Estados Unidos. Pense nisso, a 90%. Ninguém podia comprar querosene sem que uma parte do dinheiro fosse para os cofres dele. Isso não era apenas um negócio. Era um sistema, um modelo de controle financeiro que a maioria das pessoas nem percebia que estava sendo criado ao seu redor. Este foi o nascimento da armadilha. Uma estrutura de poder invisível, mas onipresente, que ainda hoje, de maneiras que você nem imagina, limita suas escolhas e sua liberdade financeira. O império de Rockefeller não era apenas sobre petróleo, era sobre poder e a redefinição de como o capital funcionava. Ele não apenas comprou empresas, ele as integrava verticalmente, controlando desde a extração até a distribuição final. Isso significava que ele não apenas eliminava concorrentes, ele eliminava a própria concorrência, criando um ecossistema onde a inovação era sufocada e a escolha do consumidor inexistente. O detalhe que ninguém percebeu na época, e que ainda hoje é replicado por gigantes corporativos, é que ele não visava apenas o lucro imediato, mas a perpetuação do controle através da eliminação total de alternativas. Essa estratégia criou um modelo de negócios que, embora hoje seja considerado antiético e ilegal em muitos aspectos, lançou as bases para a concentração de riqueza que vemos em nosso mundo atual. A verdade por trás da Standard Oil não era uma história de livre mercado, mas de engenharia de mercado. Rockefeller operava com uma filosofia simples:
A competição é um pecado. Ele via a fragmentação como ineficiência e a união, sob seu comando, como o caminho para a ordem e o lucro máximo. Mas essa ordem tinha um custo altíssimo para o cidadão comum. Os pequenos negócios eram engolidos, os trabalhadores tinham pouca margem de negociação e os preços, embora inicialmente pudessem ser baixos para esmagar a concorrência, eram depois controlados por um único monopólio. A promessa de eficiência mascarava a realidade de uma ditadura econômica que se estendia por todo o país. Muitos historiadores e economistas focam na brutalidade de suas táticas, mas o que os especialistas escondem é a sofisticação da sua arquitetura financeira. Rockefeller não apenas acumulava dinheiro, ele o reinvestia estrategicamente para solidificar seu poder, comprando políticos, influenciando leis e até financiando instituições para moldar a opinião pública. Ele entendia que o controle não era apenas sobre fábricas e oleodutos, mas sobre as mentes e as regras do jogo. A armadilha financeira que ele criou não era uma gaiola visível, mas uma série de trilhos invisíveis, garantindo que o trem do capital sempre chegasse à sua estação. Se você está sentindo o peso dessas revelações e quer mais conteúdo que desvenda os bastidores do poder, deixe seu like e inscreva-se agora mesmo para não perder os próximos vídeos. A resistência, claro, surgiu. Jornalistas investigativos, os chamados muckrakers, como Ida Tarbell, expuseram a brutalidade e a corrupção da Standard Oil. A opinião pública se voltou contra o homem mais rico do mundo, e o governo foi forçado a agir. Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América declarou a Standard Oil um monopólio ilegal e ordenou sua fragmentação em dezenas de empresas menores. Parecia o fim da teia, a vitória da justiça sobre a tirania financeira. Mas espera, não é o que você pensa. Essa divisão, que deveria desmantelar seu poder, na verdade revelou uma de suas maiores jogadas de mestre. Rockefeller, que já havia se antecipado a essa decisão anos antes, transformou o que parecia uma derrota em uma vitória ainda maior. Ele já possuía ações em todas as novas empresas. O valor combinado das partes superou em muito o valor da Standard Oil original, tornando-o ainda mais rico e diversificando seu controle. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Esse é o verdadeiro plot twist menor. A destruição do monopólio se tornou a sua maior valorização. Um movimento que poucos entenderam na época, e que ainda hoje é um modelo para a reestruturação corporativa. A fragmentação da Standard Oil não significou o fim do modelo Rockefeller, mas sim sua evolução e disseminação. As empresas resultantes como Exxon, Mobil, Chevron, se tornaram gigantes globais, e os acionistas originais, incluindo Rockefeller, se tornaram os controladores de um império ainda mais vasto e descentralizado. O que os especialistas escondem é que o verdadeiro poder não estava na marca Standard Oil, mas na mente por trás dela, e essa mente moldou as regras do jogo capitalista para sempre. Ele nos ensinou que o poder real não é ter uma empresa, mas possuir a infraestrutura que todas as empresas precisam e influenciar a legislação que as regula. Isso é a recontextualização. A armadilha não é uma empresa, mas o próprio sistema. O momento ai meu Deus! É perceber que as estratégias de Rockefeller, embora adaptadas, são a espinha dorsal de muitas das maiores corporações de hoje. Pense nas empresas de tecnologia que dominam plataformas, nos bancos que controlam o fluxo de crédito, ou nas farmacêuticas que monopolizam medicamentos vitais. Eles não precisam ser um monopólio no sentido tradicional para exercer um controle esmagador. Eles aprendem com Rockefeller a controlar os oleodutos digitais, financeiros e de saúde. Eles criam barreiras de entrada, adquirem pequenos concorrentes e usam seu poder para moldar o ambiente regulatório a seu favor. A armadilha financeira se modernizou, mas sua essência permanece. Mas existe uma técnica secreta que o próprio Rockefeller dominava e que pode ser sua chave para escapar. Ele não apenas acumulava ativos, ele acumulava conhecimento e previsibilidade. Ele investia em dados, em entender o mercado antes de todos, e em construir uma rede de influência que o protegia das intempéries. A técnica secreta que você pode aplicar é a da descentralização estratégica. Não se trata de lutar contra o sistema de frente, mas de diversificar suas fontes de renda.
investir em ativos que não estão sob controle de um único gigante e, crucialmente, dedicar-se financeiramente para entender as engrenagens invisíveis que te movem. É sobre construir sua própria rede de segurança e autonomia. A armadilha financeira não é uma conspiração simples. É o resultado de séculos de evolução do capital, otimizado por mentes como a de Rockefeller. Ela te aprisiona através da dependência de um único empregador, da falta de educação financeira sobre dívidas e juros compostos e da crença de que você precisa seguir o fluxo. O plot twist final é que a chave para a sua liberdade não está em derrubar o sistema, mas em entender como ele funciona para que você possa operar dentro dele, mas fora de suas amarras mais restritivas. Rockefeller provou que o controle é o ativo mais valioso. Agora, é sua vez de controlar seu próprio destino financeiro. Para realmente quebrar as correntes invisíveis, você precisa começar hoje. Comece a investir em você mesmo, em seu conhecimento financeiro e em construir sua própria autonomia. Não espere que o sistema mude. Mude sua relação com o sistema. O legado de Rockefeller é um lembrete sombrio do poder da concentração, mas também uma inspiração para a maestria financeira. Se você quer ir mais fundo e descobrir as 5 estratégias financeiras de bilionários que ninguém te conta, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. A liberdade financeira não é um mito, é uma escolha informada. Sua.